Bom, primeiramente vamos fazer a ordem de prioridade aí. Vamos falar primeiro sobre a infantaria básica, né? Sobre o treinamento de primeiros socorros. O ACE agora facilita essa questão de qualquer player, né? De qualquer classe estar salvando a vida do coleguinha, do soldado ferido. Como já aconteceu várias vezes aqui, a gente já conseguiu levantar sem ajuda de médico. Basta ter um atendimento preciso e rápido, principalmente nas vias aéreas, que o cara já levanta rapidamente, não perde muito tempo desorientado. Primeira coisa, tanto para médico, tanto para infantaria, quando tem um inimigo caído, um aliado caído, ferido, é estudar a, o nível de perigo do resgate. Como já foi citado em alguns debriefing aí que a gente já passou, da letalidade que é um cara tá caído e alguém for lá resgatar e cair junto também. Então, tipo, aí já gera duas pessoas para serem tratadas. Então, acho que isso é de extrema importância. Antes de fazer o primeiro socorros, é estudar se é viável ir até o ferido, buscar ele, ou se é melhor fazer uma cobertura, esperar mais um suporte chegar para fazer esse resgate. Então, quando alguém cair, observa, vê se não tem um blindado, se tem alguém ainda atirando, tenta fazer avisada. O cara não vai morrer de imediato, então, tipo assim, dá para esperar um pouquinho até fazer o resgate. Após de fazer essa primeira análise do ambiente, uma das coisas que é prioritária, como eu disse, é a vias aéreas, já ver se ele está obstruído. Se tiver com líquido na garganta, a gente vai fazer as manobras de cabeça, que eu vou passar mais à frente. E depois ver se ele está com sinais vitais. Se ele estiver sem sinal vital nenhum, fazer o SBV e chamar ajuda pelo rádio. Porque você sozinho não vai conseguir fazer o resgate Legal. desse cara. Você vai ter que ficar administrando ou o SBV ou fazendo as vias aéreas. A gente pode botar um boot aqui pra gente tentar simular isso, Google? É. E já pode simular comigo aí. Mas enfim, não, isso é interessante, você tá vendo. Vocês apertando H, no momento não vai dar para aparecer. Mas ali no tratamentos avançados, quando você clica no tórax, vai aparecer um sinal de. Um nome, né? SBV, se o cara tiver sem pressão arterial. Para quem não estiver nos lotes de médico, não vai aparecer precisamente a numeração da pressão arterial, né? Da PA. Vai aparecer só se ele está fraco, forte ou se não tem nenhuma. Aí é bom analisar porque esse conjunto de tratamento pode ser a chave, né, para levantar o cara rápido ou, ou devagar. E em cima disso você vai também administrar as drogas. Eu não sei todas de cabeça, que para mim também é muito novo essa parada Pat. do CAT, mas o Loki não, o Mahata tá aí para dar Meu uma Deus. explicação que ele, caralho, o que é isso? Caraca, eu Ó, sou vai. a Dá, cobaia? dá continuação aí. O Mahata tá aí para dar uma explicação um pouco melhor sobre as drogas em si. Então, Mahata, as drogas, os infantaria também conseguem estar administrando? Microphone activated. Eu acho que não, porque ela precisa, são intraósseas, né? A maioria são intraósseas, não tem como. Já peguei o Intraósseos. slot de. Outro slot aqui, não tem como usar elas. Não, Entendi. não tem. Perfeito. É mais É, para sobre, avançados. sobre infantaria, tem um item que você pode estar utilizando na garganta do paciente para poder liberar, né, as vias aéreas, que é o Gedel Tube. Ele é um tubo vermelho, diferente do King LT. King LT é só para uso dos médicos, né? Mas o Gedel Tube ele garante que as vias aéreas do paciente fiquem livres e não ocorrendo o vômito ou sangue, né? Mas é bom checar porque pode, devido à sua fragilidade do item, né, ele pode estar obstruindo novamente. Então é sempre bom estar dando uma olhada para fazer as manobras, né? Microphone activated.
Gugu, você É. consegue botar um boot aqui pra gente testar? Só para acrescentar, Consigo. o GetTube ele é introduzido na narina e vai até a faringe, perto um pouco da garganta. Aí, só que ele desobstrui, a eficácia dele é de 40% para manter as vias aéreas. Já o King LT, que é usado por médicos, ele já vai bem perto dos brônquios, da entrada já do pulmão. Então ele garante 100% das entradas. Então por isso que quando usado o GetTube, você sempre tem que checar as vias aéreas com o tempo. De 1 em 1 minuto, 2 minutos, mais ou menos. Tô aí. As manobras de cabeça também ajudam bastante. Tá desobstruindo, né? Caso você não tenha esses equipamentos na hora do combate. Só de virar a cabeça do cara de lado, você já consegue também estar liberando um pouco da obstrução, né? Não é 100% também, e não é sempre que vai dar certo, mas já garante também uma chance aí pro cara sobreviver. E, enfim, essa questão de primeiros socorros é sempre bom chamar no rádio ajuda, tanto do comando, tanto dos médicos mais próximos. Ser claro na hora de descrever aonde está o paciente. Não é só falar, ele tá. Caralho. Ó. Ele tá Morreu. o quê? Não, o cara desconectou. Mas enfim, não é só dizer, ele tá na bandeira tal, ele tá na Casa Verde, ele tá no azimuth tal. Porque, porra, é foda, velho, você conseguir entender aonde o cara quer descrever pra você. Então, sempre que possível, puxa a coordenada do lugar. Vai lá, ele tá na malha tal, 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 tal. Porra, é simples, cara. Todo mundo vai saber onde tá. Vai conseguir ir lá e fazer o resgate ou dar o suporte com mais facilidade. Tem a questão das bandagens também. É sempre bom levar um pouco de bandagem a mais do que seria só para uso pessoal, porque você consegue estar fazendo um uso extra em outras pessoas também. Carregar o torniquete, pelo menos 2, porque você consegue estar tanto em você, tanto no, num aliado caído, que você consegue estar fechando o membro que está gravemente ferido enquanto você está fazendo tratamento em outro. Porque umas vezes você vai ter que passar umas 2, 3 bandagens, e nesse tempo que você gasta fazendo 2, 3 bandagens, o cara já perdeu muito sangue. Então, passando um torniquete que é um pouco mais rápido que a bandagem, já garante segurar o sangue no corpo do cara. O que mais que pode ser acrescentado aí, o Mahato? Eu tô esquecendo. Microphone activated. Acho que não, Pra nada assim. infantaria? Por exemplo, nos hospitais eles usam o ABC, né? Aéreas, o B, eu não lembro agora qual que é. Você lembra qual que é o B? B? Não, nos hospitais, no hospital de verdade. É o ABC que eles falam, que é o vias Nunca ouvi falar, aéreas, não. checa de vias aéreas, checa B, se eu não me engano, é de pulsação, não lembro se é sangue agora. Porra. Batimentos cardíacos? Eu acho que é batimentos cardíacos. E o C que é circulação. Já no exército a gente usa um MART, que é Massive Blind, que é o sangramento, o vias aéreas. Primeiro você fecha, traduzindo assim, primeiro você fecha o cara, depois você checa vias aéreas, depois você vê circulação, vê se tem batimento. O H agora não estou lembrado do H agora. Eu sei que a circulação e o batimento cardíaco são uma letra só praticamente no MART. Estou lembrado que agora. Mas é só essa questão mesmo. Mas Não é tem nada a basicamente acrescentar, isso. não. É verificar se o cara tá aberto, dá depois as vias aéreas e depois a pressão arterial, né? Você fazendo esses 3 passos, essas 3 coisas, você garante já mais de 80% de chance do cara sobreviver. E até aumenta a chance dele voltar o mais rápido possível pro combate.
Tem alguma agulha, algum equipamento que você tem que aplicar para o aliado ferido receber sangue? Ou Cara, você... a infantaria não. Mas os médicos a gente vai ter bastante coisa aqui pra aplicar. É porque eu consigo colocar sangue, não sei se é por causa do Fast.io. Não sei Então, se esse. se o cara já tiver com acesso, né, com a agulha já colocada, qualquer um pode colocar o sangue. Qualquer um pode botar o plasma, porque a via já tá aberta. Não, eu acho que aqui no momento aqui tá sendo alguma coisa do configuração do, É, a do configuração eu servidor. já acertei, não consegue mais. Só médico. Top. Pensei que era essa Era questão de configuração, acesso. mano. Tava desconfigurado, entendeu? Não, beleza. É só porque tava funcionando pra mim, né? Eu pensei de repente se Fast.io, que eu nem sei o que é. Eu tô com um engenheiro aqui, consigo colocar ainda. Vai colocar o quê? Sangue? Sangue. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, dá pra colocar ainda. Eu consigo também. Aí, esse negócio aí se precisa. Deixa ele usar esse cara. Então, de colete mais forte. Ô, Buda, Oi. dá um tirinho de pistola aí no peito desse cara. Tá bom, mata não. Caralho, cadê onde que eu... Só fechar ele aqui pra deixar estável. Eu matou já. Tá Ó, ótimo. o cara levantou sozinho. É por causa da algema. Pode remover, talvez aí também tem que testar no player também. Pode ser eu. Eu sou a cobaia aí, vocês que vocês. Pode É, deixar, o mano. cara... o cara não O cara pegar uma AK brincar com a aí, gente, daqui a não. pouco vai meter bala em todo mundo. Bom, antes de dar o tiroteio aí, quem que vai fazer o... Quem vai querer atuar de médico aí no servidor? Dos novatos, o Frevo, o Machado. Pode ser o senhor. Vocês vão querer atuar de médico? Perfeito. Que a gente vai, depois vai ter que fazer a classificação aí pra mudar talvez a arma de vocês no... Microphone activated. Bom, outras coisas também para médico avançado, agora já mudando a questão da infantaria. A infantaria basicamente é isso. E só ficar de olho na morfina. Por favor, não apliquem morfina. Esquecem, nem levem na mochila de vocês a morfina, porque ela é altamente perigosa. Uma morfina já destabiliza completamente. Se você cair, já pode mais ainda o tratamento. Então, por favor, não levem morfina e não apliquem morfina. Se vocês sentirem dor, chamem o médico, pede para aplicar uma painkiller. Utilizem a painkiller, que ela é menos nociva, ela demora um pouco para tirar a dor, mas é garantido que vocês não morram. Ou desmaiem, ou enfim. Alguém tem uma dúvida? Levantar a mão aí. Eu, King. Não aplica morfina, King. Não, epinefrina. Fala aí um pouco. Também não Como é tá? necessário você levar a epinefrina. Essa é mais pros médicos. Periférico, no caso, aumenta os batimentos cardíacos. Medicamento em geral, agora com essa adição aí dos novos medicamentos, não é recomendado aplicar nada, porque você consegue estar desestabilizando todo o tratamento. Então é melhor evitar utilizar essas paradas, utilizar só o Gedel-Tube, só as bandagens, só para fazer o tratamento físico mesmo. Agora o remédio deixa com os médicos que tem o suporte para tentar desfazer as merdas. Positivo. Bom, sobre essa questão de arma aí, depois o Frevo e o Machado, se vocês quiserem continuar como médico, a gente troca lá no Discord só a nomenclatura mesmo da posição de vocês. Uhum. Sobre médico também, uma coisa que é importante é ser leve. Então, infelizmente, vocês quiserem atuar com armas pesadas no servidor, vocês não vão estar conseguindo atuar como médico. Porque só a mochila médica já é uns 30 quilos mais ou menos. Então, porra, é pesado pra caramba. E você precisa ser rápido no campo de batalha. Então, quanto menos munição e com arma mais leve vocês tiverem, melhor pra se mobilizarem. Se não tiver o apoio de um veículo, né? Aqui a gente não costuma utilizar, mas a gente já utilizou bastante, que é o Medvac, aquele lá do lado.
E ele era o nosso suporte, né? O médico ficava dentro do blindado. Quem caía no combate, a gente carregava para dentro do blindado e fazia o tratamento completo, né? A gente vai voltar a atuar com essa mecânica. Alguém levantou o braço aí também? Eu, senhor. Então a solução seria uma carabina ou uma sub pra gente estar Cara, levando? Porque assim, eu eu levo uma geralmente eu levo M4, eu levo uma R15, cara. M16 ou uma M4. Aham. Levo pouca munição, não me garanto num combate longo, então, tipo, fico só de suporte mesmo. Agora, quem tá de infantaria que vai ser a ponta, né? Quem vai estar mais armado, né? Uhum. Eu digo arma pesada porque a gente tem alguns médicos aí que ainda não Rata, vou te aprenderam a pegar ser um médico. rapidão aqui, só pra gente falar. Diga. Não, continue aí. Sim. A gente tem alguns caboclos aí que utiliza machine gun como médico. Então, porra, o cara fica uns 50 quilos, cara. E na hora que você precisa de um atendimento rápido, o cara não consegue andar. Até chegar em você, o cara já morreu, já cansou, não consegue mais correr. Então, porra, é bom ficar atento só essa questão do peso. Não é nenhuma exigência, mas é só uma recomendação, porque E bom senso também, né? é pra poder se locomover mais rápido, né, cara? Não adianta você ser médico e não conseguir chegar no paciente pra tratar. Então, tipo, só fiquem de olho aí no peso, não leve o desnecessário, né? Igual detector de mina, AT. Tipo assim, eu geralmente levo um AT, mas é mais pra. Primeira oportunidade que eu tenho, eu dou pra infantaria. Então, tipo, Uhum. não fica como, ou se eu preciso me locomover rápido pra fazer qualquer coisa, eu jogo ela no chão. Como já ocorreu uma vez, eu utilizando a machine gun e eu tava de médico, eu tive que dropar a arma e sair sem nada e corri risco, quase que eu morri. Então, a gente tem que ficar de olho nessa parada do peso. Uhum. A infantaria pode ajudar levando sangue, sargento? Cara, não é o recomendado, mas ajuda bastante também, a questão do sangue. Mas ultimamente a gente, como a gente tem trabalhado muito perto dos blindados e das FOB, então a gente acaba nem tendo muito desperdício de sangue ou exigência muito de sangue. Então ultimamente não está sendo tão necessário assim. E como às vezes tem muito médico em batalha e graças a Deus vocês não estão caindo tanto como acontecia antigamente, tá dando para suprir o sangue, o pouco sangue que os médicos levam, então acho que não é necessário. Mas a infantaria leva sangue. Tem uma outra coisa também, que é a questão da nova bolsa que foi disponibilizada pelo CAT, que é a bag de sangue vazia, para fazer a transfusão de sangue. Ela ocupa muito menos espaço e muito mais leve. No campo de batalha você consegue estar tirando o sangue de um aliado saudável para passar por um aliado ferido. Só que é bom ficar atento na questão do tipo sanguíneo só, para não acabar envenenando o cara, porque agora aqui com esse novo sistema você consegue estar, entre aspas, matando o Sobre, seu amigo se você administrar o sangue errado. Fator sobre, RNA, né? sobre Fator esse RH. tipo sanguíneo aí. Recentemente anda meio bugado. Porque às vezes, mesmo colocando o tipo sanguíneo do rapaz, o cara às vezes não funciona ou simplesmente morre ou desmaia, mesmo sendo o tipo sanguíneo dele. Tem vida acontecido isso. Geralmente a gente leva o O negativo, né? O negativo é Isso, universal. o negativo é universal. Isso aí Porém, mesmo que acontece isso. Ué. o sangue, Até com a pessoa O negativo ou positivo que tá acontecendo isso também. ele é só administrado se for realmente grave a perda de fluido. Se for pouca perda de fluido, dá para administrar o plasma tranquilamente, sem ter muitos problemas. Então é sempre bom levar o plasma também na sua mochila e deixar o sangue só para quando for realmente perda muito grave de sangue. E você consegue estar mesclando as duas, o plasma e o sangue, para aumentar o líquido, o fluido corporal, né? Cadê o rato? Do laranja pra cima já usa o sangue, né? Tem o amarelo, o laranja, o vermelho, né? O rato acho que tá com o Google em algum lugar. Beleza. Vocês conseguem estar dando uma olhada na caixa aí?
Todo E a mundo? minha mochila tá lotada com os itens que eu carregava, então. Não, é só porque da ordem que tá na Ah, sim. caixa, Maravilha. a gente consegue estar passando uma visão geral. Vamos lá. Ah, eu acho que o Google não colocou aqui essa bolsa aqui, né? Que eu tava falando agora. Mas enfim, a bag de sangue para você fazer a transfusão, ela é uma bolsa de sangue, só que ela tá vazia, né? Aí vai estar Field Blood and Transfusion. Mas ela não tá aqui na caixa. A agulha qual é? A 16G? São duas, no caso. É Intravenous Needle. É. 16G Olha, elas são seria, duas. seria usada pelo médico e a Fast Heal pela infantaria. O Fast IO. Sim, saquei. Isso, mas não tá sendo tão necessário assim utilizar essa. O infantaria levar esses itens, né? Deixa mais pros médicos A única coisa utilizarem. que tá faltando na minha mochila mesmo é isso aqui mesmo. É a agulha. Se vocês descerem lá no finalzinho, lá embaixo, vai ter o Carbonate, o Painkiller. Esses dois itens aí são bem interessantes. O Painkiller é a substituição, né, da morfina, e eu sugiro que toda infantaria leve pelo menos uma caixa dela. Uma caixa dá para fazer uns 5 ou 6 usos, eu não sei quanto que vem, né? Quantas pílulas vem, mas é mais ou menos isso. E ela vai tirar a dor, mas não vai abaixar a sua pressão, igual a morfina. O Carbonate, ele é pro uso médico, né? Já tiraram a Carbonate aqui da caixa. Enfim, ele vai ajudar na hora de reanimar o paciente. Se ele já estiver estabilizado e mesmo se não voltar, o Carbonate consegue estar fazendo ele acordar mais rápido, da mesma forma que o belo tapa na cara, né? Mas geralmente a gente tem que usar os dois, né? O Carbonate isso, mas o e cara o tem que tapa. já estar estabilizado. Então, tipo assim, não adianta você usar isso de primeiro momento. O estetoscópio, ele está sendo utilizado agora para identificar pneumotórax, junto com a como que é? Cionoses. Você tendo o estetoscópio na sua mochila, na parte de vias aéreas, você vai estar clicando lá no final e ela vai estar dando a ausculta, né? Você vai escutar o pulmão do cara. Se você ouvir algum barulho de como se fosse água ou bolhas, né? Nessa respiração, o cara já vai estar com pneumotórax. Aí você vai ter que fazer todo o tratamento de tirar o líquido pleural, passar o chest seal, fazer a cobertura daquele ferimento. Depois eu explico esses itens que eu estou falando. As cianoses, você vai verificar lá na parte de examinar paciente, onde você checa o pulso, onde você checa a pressão, você vai também checar as cianoses. Se der que as cianoses do cara, eu não sei como é que vai aparecer para aqui, mas se aparecer sim para cianoses ou uma coisa roxa, enfim, o cara vai estar com alguma obstrução na garganta. Aí pode ser a pneumotórax ou pode ser também fluidos na garganta. A cianoses é uma roxidão, né? O cara vai ficar não vai conseguir respirar, então não vai ficar roxo. De maneira mais clara de dizer. Lá no final também vai ter o AAT Kit, Advanced Air Treatment Kit in Single Use Kit Design. Enfim, não sei se é dessa porra em inglês. Mas ele é de uso único, então você usou, descartou, ele vai remover o líquido pleural do pneumotórax. Então, se você escutar ali que o cara está com uma respiração diferente, ou está ficando roxo, e você constatar que ele está realmente com pneumotórax, você vai utilizar esse item para ele tirar todo o líquido que está no pulmão dele, e depois você fazer aquele tratamento. Depois de você tirar o líquido pleural, você vai ter que fazer de novo o tratamento de vias aéreas. Então, você começa do pulmão até a garganta, fazer as manobras de cabeça, passar o King LT, fazer o chest seal, para realmente vedar toda essa região das vias aéreas e deixar livre. O chest seal, ele também é de uso único, e ele vai estar tampando qualquer abertura que tiver no peito ou nas costas, que tiver
perfurando o pulmão. Deixa eu. Os cachorros ficaram loucos aqui perto. Deixa eu me montar. Amorra os cachorros, Manoel. Tem um gato aí. O pulse Não, meu, oxímetro, todo mundo já deve conhecer, que ele vai ver a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então, se você também utilizando desse parâmetro para poder observar os sinais vitais do paciente, você vai constatar aonde está o problema, se o problema é na pressão arterial, ou se é na falta de sangue, ou se é na falta de respiração. Então, é sempre bom vocês estarem aplicando esse item logo de início, para você conseguir ter esse parâmetro de noção de onde que está acontecendo o problema, para você tratar mais rápido. Agora vem a parte das drogas. O Mahata tá aí? Microphone Tô aqui. Você consegue falar melhor dessas drogas todas aqui? Que eu, infelizmente, Sim, se eu pegar o. Aqui, ó. Vou de cima para baixo, de baixo para cima, no Isso, caso. de baixo pra cima. Eu vou no meu gabaritinho aqui, você só me fala qual que é a sequência aí. Primeiro é o TXA, né? Isso. Vou achar aqui e falar um pouquinho dele. TXA acho que é um coagulante. Sim, é só para pegar o que tá escrito aqui direitinho aqui mesmo para passar. Esse arquivo é o mesmo que você disponibilizou pra gente? Porque no próprio Sim. tá falando que ele é um coagulante. Sim. O TXA é um coagulante, ele vai. Pessoas que sofreram hemorragias e traumas graves, é recomendado no tratamento e é ministrado geralmente o mais rápido possível. Só que a questão aqui, o jeito que está aqui, a gente não está com a reabertura de ferimentos. Então, acho que se vocês quiserem descartar esses medicamentos, assim, vocês podem descartar aqui no momento. Mas caso mude alguma coisa, se colocar reabertura de ferimentos, o TXA seria praticamente uma das primeiras drogas que você deveria colocar depois de fechar o paciente. Aí o próximo é qualquer? Próximo é a penilefrina. A epinefrina, né? Deixa aqui. Tá, Não onde vai? lembro. Não lembro onde é que tá o nome dela aqui. A epinefrina é praticamente usada como antibariatria, com baixos batimentos cardíacos. Ela desenvolve cerca de 5 a 10 pontos a mais, 5 a 15 pontos, para melhorar o batimento cardíaco. Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa. Ela aumenta a pressão arterial em 30%. A desvantagem dela é que causa uma bradicardia reflexiva ao paciente. Significa que, embora a pressão arterial aumenta, o pulso dela ainda vai diminuir. Ou seja, vai aumentar o batimento cardíaco, mas o pulso dela, que é a pressão sanguínea, vai abaixar um pouco. Como posso É uma dizer, né? epinefrina um pouco mais fraca. Isso. É porque a epinefrina, a morfina e a adenosina, como elas são intravenosas, injetáveis, o efeito dela é muito mais forte do que aplicar esse medicamento da gota, né? Sim. Via soro. Então, sim, o efeito colateral que ela pode causar é muito grave. Então, você tem que chegar no parâmetro estabilizar o paciente para ele reanimar, né? Sim. E se ele está quase chegando no 12/8, que é o famoso estabilizado, você usar uma epinefrina, ele vai subir, vai para 15, 14, 16, então o cara já saiu do estágio, já foi para uma parada cardíaca, um batimento muito acelerado, então o cara vai subir rápido. Aí esse medicamento chegar para dar essa aliviada, para fazer um padrão mais preciso, né?
Essa epinefrina, que se usada ela com paciente com baixo fluido no corpo, no caso, baixo, o sangue muito baixo, aí como ela causa, abaixa mais ainda a pressão arterial, é perigoso você entrar em choque ele. Então, isso que não é recomendado. Aí o próximo qualquer? Norepinefrina. Norepinefrina, né? Ela é uma mais fraca um pouquinho que a epinefrina. Era é o mesmo uso, só que ela faz aumentar a pressão arterial. Ela vai aumentar um pouquinho o batimento cardíaco, mas a pressão arterial ela vai aumentar um pouquinho. No caso, a epinefrina ela baixa a pressão arterial e aumenta o batimento cardíaco. A norepinefrina é só para baixar o batimento cardíaco. Quem for médico não precisa gravar isso de logo, não, porque a gente Isso tem aí toda a tabelinha lá no Discord, então pode só consultar lá na hora do embate. E ninguém vai pro campo sozinho, vai ter alguém do lado pra incluir também. Aí, próximo aqui. Nitroglicerina. Nitroglicerina? Isso. Deixa eu ver aí, que eu tô lembrado não, porque o nome da tabela aqui tá diferente. Use low blood pressure. Ah, tá. Baixo. Essa aí eu não lembro de Baixa ter a pressão. colocado lá. Colocou assim, tá em cima de... Tem embaixo de pirinefrina. Ah, tá ali embaixo. Litro. User left your channel. Mas para abaixar a pressão arterial mesmo. Eu não. Essas 3 drogas aí, na verdade as 4 ali de vômito também ali, quase não é usado no arma, então nem dei muito foco nelas. Uhum. Naloxone, né, que você tá falando? Oi? Naloxone, você tá falando? Não, o Ondansetron, ou Zofran, que é para prevenção de vômitos. Esse não tem aqui não. Eu acho que não tem ele mesmo aqui não. Acho que é de outro O mod. principal que a gente usa ali mesmo é o lanaxona, aminoadaroma e a lidocaína e a atropina. Uhum. Então, você consegue estar falando um pouco melhor desses aí? Sim. A naloxona ele é para tirar overdoses, tirar overdose da morfina, de epinefrina, de qualquer medicamento que você aplicou indevido, ou que o próprio soldado aplicou, por exemplo, ele aplicou 2 morfinas, no caso. O lanaxona ele é uso oral, ele não precisa ser aplicado não precisa ser aplicado com agulha, no caso. Ele é tipo uma bombinha, que é as bombinhas de respiração. Você usa para tirar essas overdoses de medicamento. O aminodarama ela é para aumentar a chance de sucesso da bariatria, quando o paciente cai e não está conseguindo estabelecer os batimentos cardíacos. É uma das primeiras drogas que o médico vai usar. E aumenta bastante a eficácia dele voltar. Mas caso ele não volte com aminodaroma, ainda temos a lidocaína lá, que ela é um pouco mais fraca do que o aminodaroma para voltar aos batimentos, só que o risco de baixar a pressão é bem menor do que a aminodaroma. Então, no caso, o paciente caiu, você checou lá vias aéreas e tudo, você aplica a aminodaroma e aplica uma atropina. Só explicar, a atropina é só para prevenção da lidocaína e aminodarama, que abaixa muito a pressão. Então ela já corta esse efeito. Então, o cara caiu, você aplica o aminodarama e aplica a atropina, para já cortar o efeito lá, que vai ter o efeito de baixar a pressão. Que aí vai voltar os batimentos cardíacos o mais rápido possível. Top. Subindo a lista aí, a gente tem as ferramentas que a gente acaba utilizando, que é o AIDX e o Acuvac. O AIDX ele é
quase que uma enfermaria portátil, né? Você vai ter toda essa questão de sondagem dos batimentos cardíacos e também a desfibrilador, né? Para estar fazendo ressuscitação dele. Vocês ativando o monitor deles, você consegue estar fazendo a visualização ou a audição dos batimentos cardíacos sem precisar fazer a consulta toda hora, né? Fazendo aquele tempo de, acho que são 5 ou 6 segundos, só para verificar a pressão. Então, se você já colocar o monitor, ele vai fazendo um bip, que vai ser a frequência dos batimentos dele, ou você pode estar visualizando que ele vai estar sempre apitando também o quanto que está a pressão dele. Então, é bem útil estar utilizando esse equipamento junto com o pulse oxímetro, para estar tendo maior visualização dos sinais vitais. O Microphone Aquavac... activated. Você quer falar uma coisa, Marta? Microphone activated. Fala comigo? Não, você ia falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Era só a questão do o ADX e o outro desfibrilador lá, a diferença entre eles. Um ele tem monitor e o outro só funciona como desfibrilador. Então, o ideal é levar o EADX por causa do monitor. O Aquavac, ele vai funcionar na parte de vias aéreas. Ele vai ser uma bombinha para poder retirar o líquido da garganta. Então é bom estar utilizando ele. Ele é de uso contínuo, então não precisa levar mais que um. Tanto ele, tanto o IAD, um só já na mochila já resolve a situação. Aí é bom estar olhando se o paciente vai estar com obstruções na garganta e afins para poder utilizar ele. O King LT é de uso único, então é bom levar mais que um, levar uns 5 ou 6, dependendo do quão longa vai ser a missão. E ela vai estar garantindo 100% da limpeza das vias aéreas. Ela vai, como a Rata falou, ela vai chegar até o pulmão do cara, então vai realmente garantir uma liberdade para ele poder respirar. O saco de cadáver, já disse tudo, né? Não precisa nem falar dele. O sangue, aqui está um sangue padrão do Ace, mas enfim. A gente vai utilizar os sangues agora com as letrinhas, né? Não sei qual é a nomenclatura que dá para esse tipo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Isso. Então, como já foi dito anteriormente, a gente vai ficar observando. O O negativo é o eficaz, mas a gente tem que também levar alguns outros vazios para, na hora da emergência, a gente ter como tirar de outro paciente. O soro e o plasma é interessante estar levando. O soro ele é temporariamente, mas ele é universal também. Ele vai repor o fluido corporal do paciente. Por um certo tempo, ele vai cair gradualmente, de acordo com que ele for se movimentando, ele pode estar perdendo o líquido, né? Já o plasma, não. O plasma, ele não dá essa perda de fluido. E é universal também para todos os combatentes, independente do tipo sanguíneo. Mas, se for uma perda muito grave de sangue, é recomendado pôr o sangue, não o plasma. O plasma ele só vai auxiliar na hora de repor o fluido. Os injetáveis de seringa, que é o epinefrina, adenosina e morfina, como foi dito, eles são bem grosseiros nas suas funções, mas eles cumprem tudo certinho, né? A epinefrina ela vai subir a pressão de uma maneira muito forte. Então, se você tiver uma pressão muito baixa, ele já vai subir lá para cima. Se você usar mais de uma ou duas, dá risco sim de ter uma... Caralho. Overdose. Alguém tá mexendo aqui nas minhas coisas, eu acho. Eu saí. Isso, você pode ter uma overdose, uma parada cardíaca, uma parada respiratória. A placa aí. Fui eu, Gugu, eu escolhi sem querer. A adenosina, da mesma forma também, se você usar mais de uma e não ficar de olho no como é que está a situação do paciente no momento que você utilizou, você pode também estar dando um infarto nele, dando uma parada cardíaca também, que você vai cortar os sinais vitais dele, que ele vai abaixar a pressão
até o coração parar. Então, fiquem de olho qual é a real situação do paciente, se vai realmente ser viável utilizar essas drogas, porque ela é muito forte. A morfina, ela vai tirar a dor do paciente, mas vai abaixar drasticamente a pressão sanguínea, até levar também ao desmaio. A tala, ela vai consertar, né, o membro fraturado, vai estabilizar ele. O torniquete, como já foi dito, para a infantaria também vai prevenir a perda de sangue no membro ferido. E as bandagens, cada uma tem a sua determinada função. Você tem aí, ô Mahata, que cada uma faz isso? Acho que o Jean sabe. Deixa passar pra nós, Jean. Das bandagens é o seguinte, eu costumo usar mais a elástica, mas tem uma diferença entre uma e outra aí. Geralmente a elástica é mais para membro externo. Se Cabeça, braço e pernas. Exato, usa mais a básica ou a kickclot, ou a de compressão, às vezes. Não, a de compressão não é muito boa, não. Pro tórax, né? No caso, pro tronco. Queria adicionar uma coisa em relação à morfina, hein? Geralmente eu tô usando uma técnica aí que eu tava testando aí, tava funcionando legal, que é aplicar a morfina e já aplicar uma epinefrina logo em seguida e aguardar uns 2-3 minutos e cortar o efeito com naloxone. Então, galera, a experiência também conta muito, sabe? Então a gente vai aprendendo uns glitches desse aí com o tempo. Eu fiz uma experiência também com isso aí, que às vezes funciona se tu espera um tempo, mas tu fazer isso de imediato, acaba que o Naxalone corta o efeito do R2. E aí Sim. Eu espero reduzir um pouco a dor, aí depois eu combato com painkiller, depois que eu corto o efeito com naloxone. A dica que eu dou é quando você conversar com o paciente que você aplicou isso, ou você mesmo, ouvir se seu batimento cardíaco vai soar, né, nos seus ouvidos, e daí tu aplica o Naxalone. Aí já vai se estabilizando. E fica sem dor também. Bom, como aqui não tem ninguém, entre aspas, assim, muito novo, né, nessa questão de primeiros socorros, de enfermagem, de medicina, eu acho que o ensinamento que a gente vai tentar botar mais em prática aqui é a questão de observar o resgate. Como foi dito lá no início, a primeira coisa que eu falei, observa a situação antes de fazer o resgate, para não gerar um segundo combatente caído, um segundo combatente morto, né, também. Porque se perder o médico no combate, vai ser muito complicado, porque vai deixar só para a infantaria fazer todo o tratamento, e vai ser mais de um tratamento, então vamos ter um certo cuidado nessa questão de... Uma barata tonta aí rodando. De fazer o resgate. E para os médicos, vamos tentar operar o máximo possível próximo de veículos de suporte, como o Medvac, como outro caminhão ali também que é de resgate, para a gente ter onde tratar também os pacientes. O KPS, que é o item que vai recompor, né, a saúde do combatente, eu recomendo utilizar só quando tem membros feridos, principalmente os superiores, os braços. Se os braços estiverem quebrados, vamos fazer um KPS. Agora, se não tiver quebrado o braço, o combatente consegue estar entrando em combate sem muitas perdas, né? Perna quebrada, ela diminui um pouco a velocidade, mas a mira ainda continua estável. Já um braço quebrado no meio do combate é foda, cara. Então vamos poupar o KPS só para quando tem braço quebrado. Alguém tem uma dúvida, alguma coisa que precisa acrescentar também? Uma das coisas para acrescentar para os médicos por exemplo, tá num grupo de 4 a 5 pessoas e todos caem e você fica vivo. De acordo com os manuais de armamentos, primeiramente você tem que salvar o seu comandante. E depois geralmente, o segundo médico. Então, você sempre corre para salvar o seu comandante, que vai designar se é para voltar, se é para abordar a missão. Então, geralmente, se tiver muita gente caída, você tem que dar prioridade, não para o mais ferido.
e sim para o seu comandante. Sobre essa questão de Entendi. hierarquia também, dependendo da situação, o médico pode ter a palavra final. Se o comandante estiver forçando um avanço e você está com tratamento ou tem mais unidades caídas, você pode estar cancelando o avanço, ou cancelando a ordem dele, para dar prioridade para o tratamento se for necessário. Não é questão de que sempre o médico vai mandar, mas é questão de se for necessário, a sua palavra pode ser a final, acima, né, do comando da missão. Outra coisa sobre questão de avanço, a posição do médico é sempre a penúltima. Então, nunca deixe o médico na ponta, nunca fique na ponta se você estiver de médico. Fique sempre no penúltimo lugar, né? Sempre com uma outra infantaria atrás de você também para guardar suas costas, né? Você vai estar numa posição protegida. Como eu disse primeiramente também, esteja leve, não fique muito pesado, não leve itens desnecessários. Não é necessário levar explosivos, não é necessário levar detector de mina, isso a infantaria já vai estar responsável. Não é necessário levar também muita munição, porque também o combate prioritariamente vai estar sobre a responsabilidade da infantaria. Então, para os médicos, a nossa obrigação é manter a infantaria de pé e manter a infantaria saudável. E é só isso aí. Se alguém quiser mais encaixar alguma coisa, falar alguma coisa, o Gugu, o Corleone ou o Mahato Jean. Não, eu acho que isso é só para mim. O Frevo ou o Machado, ou quem for mais for quiser jogar de médico, só dá um toque aí que a gente vai assistir vocês durante as partidas, vão estar do seu lado para ajudar a fazer os tratamentos. Então, sinta vontade aí para falar se na hora da missão for jogar de médico, a gente vai dividir a equipe para deixar vocês junto com alguém mais experiente. Geralmente eu acho que você é o Jean ou o Mahato que vai ficar perto. Meu plano é Eu jogo de médico só quando precisa. O Ludo eu acho que não vai querer ficar do meu lado, não, porque da última vez eu vai poder mesmo. Eu jogo de médico só quando precisa mesmo, mas ao contrário eu prefiro infantaria mesmo. Show. Eu geralmente eu tenho jogado de médico, cara. Desde quando eu comecei aqui no servidor, eu tenho jogado de médico e eu pretendo continuar também. Normalmente o pessoal tá evitando jogar de médico, normalmente só tem 1 ou 2 médicos nas missões. Sobre a questão de quantidade de item para levar na mochila, se vocês puderem só olhar minha mochila, não precisam pegar nada, por favor. Pegar a mochila inteira. Essa é geralmente a quantidade que eu levo. O GetDelTube e o KPS tá aí dentro só para fazer só para demonstrar mesmo, mas a caixa tava aí. Deixa eu tirar esse GetDelTube e KPS. Geralmente é essa quantidade de itens que eu levo pro combate. Mas geralmente ela não fica toda na mochila, né? Eu acabo partilhando um pouco na roupa, no colete. Mas essa é a quantidade que eu acredito que seja recomendável. Não sei se o Mahato aprova. Mas dá para ter um loadout mais rápido e bem eficaz. E leve também, né? Falando rápido por causa dessa questão de ser leve. Eu levo bastante plasma e, entre aspas, até pouco sangue. Eu levo 2 litros e meio de sangue. Tô carregando o ID e o desfibrilador lá, manual lá. Não é Porque necessário. algumas vezes aconteceu de eu tentar usar o ID no paciente e não aparecer a opção. E aí desde então eu tenho usado o outro como backup, caso quando isso acontece. Então, a gente tem essa questão desse bug aí de, às vezes, o EAD... Já aconteceu, acho que umas 2 vezes comigo em 2 mapas diferentes, essa questão do EAD não funcionar. Não sei o que ocorreu, né? Mas, enfim. Aí, nesse caso, se não tiver essa reserva, igual o Jean leva, é voltar para o modo de arcaico, né? Fazer o SBV manualmente. Fazer a massagem cardíaca manualmente até o cara voltar. E quando ele estiver perto já de estabilizar, você pode estar utilizando o tapa na cara. A galera tá gostando muito de dar tapa nos outros aí. O orientar paciente está sendo muito eficaz.
Geralmente eu só tô. Fecho o paciente, checo via aérea, já. Nem vem cheque, eu já uso o Acuvac já e já meto tapa na cara, o cara levanta de uma vez. Então tem muita coisa que vocês vão aprender na prática mesmo. Não tem como a gente estar ensinando aqui de falar, porque a gente acaba nem O memorizando conselho que muito, eu né? dou pra infantaria, assim, quando ela tá com pouca bandagem e, no caso, prefere guardar a bandagem pra ela, pra si próprio, fecha com o torniquete até o médico chegar, verifica se o paciente está respondendo e dá um tapa na cara. Então, o médico, agora você falou essa questão da bandagem, o médico vai ser o refil da infantaria. Uhum. Então, se a infantaria tiver com pouca bandagem, é no médico que ele vai buscar. Se não tiver nada de suporte próximo, né, de veículo, de nada, Vai te levar muito. é no médico que ele vai pegar essa questão de bandagem, torniquete. Então é sempre bom o médico levar mais do que o uso pessoal, né? O do uso de 1 ou 2 tratamentos. Aí, Ludo, eu queria que a gente fizesse um treinamento prático aí com quem não é médico, com o pessoal da infantaria, com Buda, com Tristão, Pete. A gente fazer um treinamento com esse pessoal, né, até pra gente fazer o básico aí que você começou a falar, entendeu? Aham. Então, Tem quantas pessoas aí para fazer esse tratamento de infantaria? não, Não, porque aí dá é- pra dividir pra fazer 3 ao mesmo tempo. Tem eu, o Isso. Jean e o Manhattan, pra gente agilizar, pra gente já começar uma missão daqui a pouco. Até Não. até umas 4h30 a gente já começa a fazer uma missão. Uma pergunta, o médicos, né? Qual que vai ser a reação da infantaria, por exemplo, tem um ferido. Nós ajuda no tratamento ou faz a cobertura? Depende da situação. Se tiver um pelotão de 5, pelo menos 2 fazem a Não, cobertura eu digo e por um tá ajuda a eu e o fechar. médico, né? Ah, sim. Possivelmente é melhor fazer cobertura, senão, se cair os 2 ali, já era. Exatamente. Ô, mano, eu diria que primeiro de tudo, você faz a cobertura, se caso o médico precisar de ajuda, ele vai chamar você. É só pra deixar claro, né? O que nós vamos fazer num campo de batalha. Eita porra! Tá pegando fogo, bicho. Doideira. Bom, completando essa fala aí do Frevo e do Mano e do Renan, se acontecer de um combate cair na sua frente, independente de quem for, se é infantaria, comando, médico, engenheiro, Corta nota. Ô, Ludo, pera um pouquinho, tá cortando. essa animação do ambiente, o nível de perigo Internet ruim, do cara. ambiente. Já avançei. Pera aí, Ludo. Você aplicou morfina aí. Paga a internet. Bota o médico na maca. Ele tá tendo um AVC. Caiu. Caiu do TS. Paralisou. Acho que é o sol quente com essa touca aí. Um já pegou fogo ali. Caiu do arma, então não vai voltar. Bom, nesse meio tempo, boa tarde a todos, senhores. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde, comandante. Então faz tempo aí? Fazendo a... 3 e pouco. Uma hora, mais ou menos. Oi. Alô. Alô. Aê. Voltou. Nossa, deu uma corrente vermelha aqui pra mim. Mas enfim. Completando, primeiro vamos fazer a verificação do ambiente, do nível de perigo do resgate. Aí assim, a gente vai fazer. Se há médico presente na unidade, o médico vai fazer o resgate. Mas as infantarias vão fazer a cobertura do ambiente. Se realmente tiver um nível de perigo muito alto para fazer o resgate, por exemplo, se o cara caiu no meio da rua, e se há um campo muito aberto até o médico chegar ao cara, a infantaria vai fazer esse trabalho de ir lá buscar o cara até o médico.
Porque na situação dessa, o médico vai ser a peça que vai salvar a vida. Então não há necessidade de botar a vida dele em perigo para entrar para buscar apenas um paciente. Entenderam? Eu acho que essa era a dúvida, mano. Sim. É só para o que irão fazer, né? É. Para não ter dúvida. Entendi. Boa. Please don't